Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra, que eu transmito sempre nos meus endereços telemáticos. É só você digitar @Paulo Roberto Maciel 6 barra. Aí você vai ao Instagram. Para ir ao YouTube, @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919. Eu transmito sempre aqui, eu sou um ajudador dos presidentes de celebrações da palavra e celebrações eucarísticas e pesquiso em sites fidedignos da Igreja Católica. Neste vídeo, a liturgia referente ao dia 18 de junho de 2025, quarta-feira, 11ª semana do tempo comum, no ano litúrgico C. A cor dos paramentos litúrgicos é verde, conforme eu estou usando este lenço aqui. No rito temos a missa à escolha. Vamos à primeira leitura. Leitura da segunda epístola de São Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículos do 6 ao 11. Irmãos, quem semeia pouco, colherá também pouco, e quem semeia com largueza, colherá também com largueza. Dê cada um conforme tiver decidido em seu coração, sem pesar nem constrangimento, pois Deus ama quem dá com alegria. Deus é poderoso para vos cumular de toda sorte de graças, para que em tudo tenhais sempre o necessário e ainda tenhais de sobra para toda obra boa, como está escrito: distribuiu generosamente, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Aquele que dá a semente ao semeador e lhe dará o pão como alimento, ele mesmo multiplicará as vossas sementes e aumentará os frutos da vossa justiça. Assim ficareis enriquecidos em tudo e podereis praticar toda espécie de liberalidade que através de nós resultará em ação de graças a Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora o Salmo responsorial é o Salmo 111 na Bíblia Vulgata, ou 112 na Bíblia de Jerusalém, ou Bíblia hebraica. Versículos 1, 2, 3 ao 4 e 9. O refrão está no versículo 1a. Feliz aquele que respeita o Senhor. Repitamos: feliz aquele que respeita o Senhor. Feliz o homem que respeita o Senhor e que ama com carinho a sua lei. Sua descendência será forte sobre a terra, abençoada a geração dos homens retos. Feliz aquele que respeita o Senhor. Haverá glória e riqueza em sua casa, e permanece para sempre o bem que fez. Ele é correto, generoso e compassivo, como luz brilha nas trevas para os justos. Feliz aquele que respeita o Senhor. Ele reparte com os pobres os seus bens. Permanece para sempre o bem que fez, e crescerão a sua glória e seu poder. Feliz aquele que respeita o Senhor. Repitamos: feliz aquele que respeita o Senhor. Agora vamos ao Evangelho de hoje. O Evangelho é o escrito pelo apóstolo Levi ou São Mateus. Ele tinha dois nomes, tanto Levi como Mateus. Capítulo 6, versículos do 1 ao 6 e 16 ao 18. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: ficai atentos para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para serdes vistos por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando deres a esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita, de modo que a tua esmola fique oculta, e o teu Pai, que vê o que está oculto, te dará recompensa. Quando orardes, não sejais
como os hipócritas, que gostam de rezar em pé nas sinagogas e nas esquinas das praças para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando tu orares, entra no teu quarto, fecha a porta e reza ao teu pai que está oculto, e o teu pai, que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Quando jejuardes, não fiqueis com o rosto triste como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça e lava o rosto, para que os homens não vejam que tu estás jejuando, mas somente teu pai que está oculto. E o teu pai, que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. E bonito evangelho, né? Jesus chamando todos a se relacionarem diretamente com o Pai e não serem exibidos, né? Vamos às reflexões que estão nos livros da Igreja Católica. Aqui temos do livro Dia a Dia com o Evangelho, Mateus 6, versículos do 1 ao 6, de 16 ao 18. Olha, chamar a atenção para as próprias boas obras é tendência bastante comum entre as pessoas. É orgulho e vaidade. Por isso, Jesus nos adverte sobre um perigo real. Por trás de muito barulho pode esconder-se a atitude falsa. Como exemplo, ele cita 3 ações: dar esmola, orar e jejuar. São coisas valiosas, desde que realizadas com reta intenção. Perdem sua eficácia quando alguém as pratica só para receber aplausos. Readquirem valor quando feitas para agradar a Deus, que conhece a intimidade de cada um e pode dar-lhe a devida recompensa. Portanto, é bom que se pratiquem boas obras com discrição e humildade. Desse modo, o fiel fica com a certeza do olhar benévolo de Deus e de sua recompensa. Do contrário, só restará ao fiel acolher dos outros um reconhecimento passageiro e quase sempre mesquinho. Vamos a outra reflexão que está no livro Palavra e Vida. Nossa vida a vivemos diante dos outros, não é? É inevitável. Inclusive, quando estou orando em meu quarto, alguém pode me ver. O convite de Jesus para que não sejamos como os hipócritas não significa que não tenhamos de dar testemunho público da nossa fé. Temos sim que dar testemunho da nossa fé aos outros, mas nos convida a não fazer publicidade do que fazemos. Não aconteça que, no fim, nos interesse mais a imagem do que o que realmente fazemos. É o que acontecia com os fariseus. Por isso, Jesus, sem desculpas, nos chama simplesmente de hipócritas. Chama aqueles que fazem isso, que querem aparecer, de hipócritas. O mesmo deveríamos dizer dos que entre nós andam muito ocupados com sua imagem. Então, não devemos ter essa preocupação demasiada com a imagem. Não querer ser orgulhoso. O homem, o cidadão, o indivíduo, não pode ser orgulhoso ao ponto, às vezes, de querer aparecer mais para os outros do que para Deus. É uma bonita reflexão, né? Bem, agora vamos aos santos do dia, porque os santos não foram orgulhosos, foram simples. Santo do dia 18 de junho é São Leôncio, soldado do século IV. Foi um soldado que obteve em Trípoli, no Líbano, a palma do martírio por causa das terríveis torturas sofridas na prisão. São Leôncio, então, é um mártir cristão, um mártir que sofreu pela religião católica por Cristo Jesus.
Santo do dia 18 de junho, São Ciríaco. E santa do dia 18 de junho, Santa Paula. Os dois são mártires do século IV. Foram lapidados na África durante a perseguição do imperador Diocleciano. Santo do dia 18 de junho, Santo Amando, bispo do século V. Foi bispo de Bordeaux, na França. Instruiu na doutrina cristã e batizou São Paulino de Nola. Santo do dia 18 de junho, São Calógero, eremita do século V, viveu como anacoreta nas proximidades de Sciacca, na Itália. Santo do dia 18 de junho, São Gregório de Barbarigo, bispo, faleceu em 1697. Foi um generoso cidadão com todos os que o procuravam, e foi severo consigo mesmo. Gregório empenhou-se na formação do clero, ensinou o catecismo às crianças e abriu várias escolas na sua diocese, em Pádua, na Itália. Santa do dia 18 de junho é Santa Isabel Virgem, faleceu em 1164. Foi superiora do mosteiro beneditino de Schönau, na Alemanha. Santa Isabel da Alemanha. Rogai por mim, rogai por nós. Bem-aventurada do dia 18 de junho é a beata Rossana Andreasi, virgem, faleceu em 1505. Foi religiosa dominicana de Mantua, na Itália. Ela conseguiu unir com sabedoria a contemplação das coisas divinas com os trabalhos e os exercícios de boas obras. Santa do dia 18 de junho é Santa Marina de Bitínia. De acordo com o site do Vaticano, para seus cabelos compridos, bastava uma tesoura. Olha que história, hein? É uma história interessantíssima. Para seus cabelos compridos, de Marina, bastava uma tesoura, o saio longo, o traje longo e a penumbra cavernosa em que vivia. Isto é o cenário de sua vida, né, que a tornou santa. Foi assim que Eugênio, o pai dela, transformou sua filha de 14 anos num noviço imberbe. E juntos eles partiram para o cenóbio, um local de fé, de concentração para a oração, de Canobine, na Síria, um lugar de oração escondido entre as cavernas escavadas na rocha. Este foi o início da extraordinária história de Marina, natural da Bitínia, na Ásia Menor. Hoje, aquela região é a Turquia. Ela viveu provavelmente na primeira metade do ano 700. Alguns situam entre os séculos IV e V. A história da pequena Marina começou com a viuvez precoce do seu pai, que se retirou para um convento por causa da dor, que também atingiu a filha. Eugênio confessou seu sofrimento ao abade, pedindo-lhe para viver no mosteiro com seu filho. Na verdade, era a filha que ele disfarçou de menino. O superior, comovido, aceitou. Marina foi preparada pelo pai sobre os usos e costumes da vida religiosa e entrou para o cenóbio, para esse lugar de oração. Ao entrar para o convento, como jovem imberbe, com feições femininas, que alguns frades pensavam ser um eunuco. O eunuco é aquele homem que era castrado para tomar conta das mulheres dos poderosos. Ela se tornou, então, Frei Marino, né? Eles pensavam que era um eunuco e deram o título de Frei Marino. O estratagema passou despercebido, ninguém desconfiou que era uma mulher. A barba, que não crescia, era explicada pela intensa vida ascética, a vida de oração. Aquele jovem era um verdadeiro exemplo no mosteiro, e seu pai, novamente, um homem feliz. Uma alegria que durou 3 anos, quando Eugênio faleceu. Certo dia, Frei Marino foi enviado com outros confrades para resolver um negócio e tiveram que dormir numa pousada. Olha este
acontecimento. A filha do dono da pousada foi estuprada por um soldado de passagem. Quando descobriu que estava grávida, a moça acusou os frades, em particular Marino, que na verdade era Marina. Marino, quando descobriu que estava, melhor dizendo, a moça acusou então Marino, né? Que era Marina, na verdade, mas estava disfarçado de Marino, de homem. Ele elevou o pensamento a Cristo e aceitou a culpa. Olha que história interessante, aceitou a culpa. A moça acusou de tê-la estuprado e ele, que no caso era ela, né, mas estava disfarçado de ele, aceitou a culpa. Assim o monge exemplar acabou caindo no ciclone da injúria, foi castigado e expulso do mosteiro, sendo obrigado a cuidar do recém-nascido. Marino passou 3 anos críticos, mas não se distanciou do cenóbio, do convento. Viveu de esmola e se dedicou ao neném com todo carinho. Seus confrades ficaram impressionados pela atitude e pediram ao abade a sua readmissão. Pediram ao chefe do convento, né, a readmissão. Frei Marino foi novamente aceito, com a condição de servir aos frades e se dedicar aos trabalhos mais servis. O jovem não pensou 2 vezes. Então retomou seu saio, né, aquela vestimenta própria, mais zeloso do que antes, continuando a cuidar do filho adotivo. O desgaste físico pelo qual passou e ainda passava exigiu um alto preço. Olha, estamos chegando quase ao fim da história. Certa vez, seus confrades o encontraram morto em sua cela. Marino tinha apenas 25 anos, mas sua história podia preencher 2 vidas. A última viravolta ocorreu quando os frades, ao recomporem seu corpo no caixão, descobriram a sua verdadeira identidade e compreenderam com grande pesar a infâmia que aquele humilde monge, que era uma moça, suportou em silêncio. Narra-se que a jovem que o havia caluniado estava possuída pelo demônio. No entanto, correu e se prostrou diante do seu leito de morte, implorando o perdão de Marino, que era Marina, na verdade. Naquele momento, ela ficou imediatamente curada. Depois da sua morte, os sinais extraordinários atribuídos a Marina de Bitínia multiplicaram-se. Seus restos mortais encontram-se em Veneza, na Itália, desde 1200. Ali, a santa é venerada como um dos padroeiros. Santa Marina da Bitínia, rogai por mim, rogai por nós. Que história impressionante. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus, é o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus Todo-Poderoso, Ele proverá aquilo que você deseja, se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando pedimos algo. Sim, não ou espere. Qualquer das 3 devemos acatar. Afinal de contas, Deus é onipotente, onipresente, Deus é tudo. Deus é o Criador de tudo, o Criador do universo. Então, qualquer resposta, seja um sim, um não ou espere, acatemos. E agora eu clamo Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus. Um dia ele voltará e será o juízo final. Esteja preparado, seja batizado, arrependa-se dos seus pecados diariamente e creia em Jesus como Deus, no mistério da Santíssima Trindade, que é Pai, Criador, Filho, Redentor e Espírito Santo Santificador. E assim nos encontraremos na vida eterna, vida perpétua, vida para sempre, por todos os séculos dos séculos, com plena felicidade, junto de Deus, junto dos salvos, junto dos santos. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos, espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco. Acesse @Paulo Roberto Maciel 6 / Shalom Adonai. A paz de Deus
A paz de Cristo Jesus. Acesse @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919.